e os recuos mínimos. Esses são 5 pontos que são fundamentais. Seguindo o Estatuto da Cidade, o município tem que projetar no plano diretor uma cidade sustentável. Eu considero que Aracaju ele tem uma situação crítica. Por quê? Porque você tem praticamente a ocupação de quase todo o seu território. Então, vai se ordenar dentro de uma situação de fato já existente. E vai se atualizar um plano diretor que não foi integralmente implantado. Então, veja, uma situação extremamente complexa. E eu acho que 3 fatos nós temos que enfrentar, e a Câmara tem que enfrentar isso. Questão do gabarito. Nós temos que trabalhar dentro de estudos, com geógrafos, engenheiros, arquitetos, para chegar a uma orientação técnica, qual o gabarito, qual a distância mínima entre as edificações. Isso é um ponto que tem que ser enfrentado. A questão do zoneamento das atividades incômodas, que estão listadas aqui, nível 1, nível 2. Este é outro conflito permanente dentro da cidade, porque algumas atividades, eu acho que aí o plano diretor tem que refinar o controle. Por uma pessoa conhecida, montou uma empresa, foi lá, montou a empresa, registrou na junta, pegou a licença para funcionamento, no outro dia estava com a licença. Então, o que essa empresa vai fazer? O município não quis saber, deu a licença no outro dia. Então, o zoneamento das atividades incômodas, ela é fundamental, porque ela evita conflito. Então, de repente, na sua rua chega uma serraria, uma marmoaria, e aí o conflito está instalado. Então, isso é fundamental. E também o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação, né, que são coisas distintas. Que são delimitadores de uma sistematização e uma harmonia dentro do espaço que eu detenho. Vejam, se nós olhamos a expansão recente de Aracaju, os bairros novos, nós vamos perceber que essas regras não funcionaram, porque adensou além do suportável. Isso é perceptível. Mesmo para quem não é da área técnica, vai perceber que esses bairros novos estão adensados de tal forma que tornam-se e vão se tornar insustentáveis num pequeno espaço de tempo. Então, veja, se a gente olha, e até vou usar o exemplo que o último palestrante aqui utilizou. A paralela hoje é intrafegável. Quem for em Salvador vai constatar isso. Intrafegável. De 7 horas da manhã até umas 9, de 4 horas da tarde até umas 7. E olha, tem mais de 1000 unidades de apartamentos não entregues. Não entregues. Eu sou filho de baiano, que vieram para cá, então, há mais de 30 anos que eu vou a Salvador permanentemente. Conheci a paralela, a avenida deserta que todo mundo tinha medo de andar. Foi ampliada nas laterais, e a última notícia que eu vi no Jornal da Tarde é que já se planeja o elevado da paralela, porque ela não suporta mais o tráfego. Então vejam, nós temos que pensar bem esse coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação, que isso vai influenciar lá. Então não é só uma questão de desacelerar a economia, é pensar também no espaço que eu tenho disponível, na mobilidade e na infraestrutura disponível também. Então, acho que esses são os temas também cruciais do plano diretor, que leva a Câmara a uma responsabilidade muito grande. Então, ela vai ficar com um dilema: estabelecer padrões de crescimento em consonância com a sustentabilidade da cidade, com o tamanho da cidade, né? Então, o plano que está
em tramitação, ele reduz em relação ao plano que está em vigor. Né? Então, nós devemos pensar, e eu acho que cabe até nesse tema uma sessão técnica mais específica, uma sessão que eu chamo técnica com geógrafos, arquitetos, engenheiros, para discutir a parte técnica, para ter de fato uma orientação se comporta chegar aos 3, como foi sugerido pela DEME, ou se recuar até 1. Eu não sou da área. Agora, tem que, de fato, você vislumbrar a sustentabilidade. O que é que Aracaju suporta nas condições atuais? Né? Porque nós temos que projetar também o futuro das próximas 4 décadas e que esse crescimento vai ser cada vez maior, porque nós temos uma condição no Brasil que também é uma pressão muito grande, que é a condição mundial. Nós tínhamos 90 milhões de habitantes em 1970 e vamos chegar na Copa de 2014 em torno de 210 milhões de habitantes. Então isso é uma pressão muito grande em serviços, de uma forma geral. Então também não tem como não se imaginar isso no plano diretor. Agora, gabarito, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade. Salvo engano também, eu não me recordo totalmente, mas gabarito não está disciplinado no projeto. Nós temos que também, né? Vejam, a Constituição da Paraíba tem uma coisa interessante. Pega todo o estado da Paraíba. Ela colocou uma limitação na zona costeira. O primeiro prédio a tantos metros da zona costeira e vai colocando uma metragem que prédios de 12 andares vão estar, salvo engano, tem muito tempo que eu li, a mais de 3 quilômetros da zona costeira. Ela faz uma escada para não influir na circulação dos ventos. Constituição do Estado da Paraíba. Vale para todos os municípios litorâneos. Então, veja, nós temos que observar qual medida. A cidade do Recife tem o distanciamento mínimo entre os prédios, como norma também urbanística. Então, esses pontos aqui, e a taxa de absorção, a taxa de permeabilidade, que é fundamental. Ou então nós vamos para o que São Paulo faz hoje, né? Acimentou tudo, inclusive as margens do Tietê, e vai fazer piscinão. Eu assisti uma reportagem que me impressionou, eu não sabia desse fato, depois fui procurar me informar. Belo Horizonte tem 250 quilômetros de riachos subterrâneos. E tem uma rua que tem uma placa lá, em caso de chuvas fortes, saia que vai encher. Está lá a placa. Né? Então, a taxa de permeabilidade é também fundamental. Eu não me recordo se no atual é de 95% de impermeabilização. Parece que é nessa faixa. É outra coisa que tem que se observar. Curitiba, no centro cívico, tinha uma região que alagava. Com um parque próximo, absorvendo aquela água, se resolveu o problema. Então, por isso que eu digo, esses 5 temas aqui são fundamentais e são estruturantes. E acho, é uma sugestão, eles merecem um aprofundamento técnico, tal a complexidade, porque você tem que confrontar um índice com a realidade de Aracaju. Buscar estudos atuais para confrontar essa realidade. Né? Essa realidade. Se esse padrão de ocupação tivesse delimitado por isso, talvez o município não tivesse de gastar quanto vai gastar na zona de expansão de Aracaju. Porque muitos empreendimentos não teriam sido licenciados, muitas lagoas marginais não teriam sido aterradas e você não teria, talvez, o problema. Então, acho que alguns desses parâmetros aqui não são de fácil definição, não. E é difícil você chegar aqui, é X, é 3, é 4. Acho que merece um aprofundamento técnico com pessoas que tenham feito estudos recentes de Aracaju para confrontar com a realidade e uma perspectiva de ocupação futura. Mesmo porque tem que estar acoplado, que nós não vimos aqui no início, quais os projetos também da Companhia de Saneamento para a cidade.
Isso é fundamental porque está tudo interligado. Não tem como definir o cenário de ocupação sem essa perspectiva. Claro que uma está conectada à outra. O que eu defino de ocupação vai definir também que tipo de drenagem ou de tratamento de esgoto eu vou ter. Então, eu acho, no meu entender, a complexidade do tema de hoje impõe mais adiante uma sessão técnica mais específica para que haja um debate técnico mais apurado. Nós temos aí as universidades que podem contribuir muito, profissionais que já se dedicam a isso há muito tempo, para aí sim uma discussão técnica que venha dar substratos científicos para que os vereadores possam decidir sobre o tema. Eu teria uma dúvida que eu vou retirar também depois, é na questão dos recuos laterais. Porque pelo projeto aqui está isento, agora eu tenho que verificar no Código Civil, porque existem recuos mínimos no Código Civil do direito de vizinhança. Então tem que olhar isso para confrontar o plano diretor com o Código Civil, que é o mínimo de recuo lateral, que aqui está isento, e eu vou confrontar depois para verificar. São essas sugestões que eu trago. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Nos auxilia com o volume de informação técnica na Câmara, para que os vereadores possam também até elaborar suas emendas com relação à revisão do plano diretor. Seria bom que o senhor, se puder, de forma enxuta, também já responder ao jornalista Francisco, quando ele fala exatamente da questão do espaçamento de prédios à altura, e que acabou coincidindo